Muito bom dia a todos. Vamos começar então nosso período devocional de hoje. Bom dia a todos. É bom ter a companhia de vocês para estudarmos juntos a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque nós podemos acordar de manhã, nós podemos ter esse momento na presença de Deus e que seja um momento agradável para cada um de nós, que possamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Vamos orar para dar início, então, a esse momento devocional. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz no dia de hoje, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais. Queremos ser cheios de Ti, cheios do conhecimento da Tua palavra e que esse conhecimento venha, ó Deus, a transformar as nossas vidas, venha provocar algo dentro de nós, possamos experimentar a sua presença nessa manhã e que por meio do estudo da sua palavra nós sejamos edificados e possamos assim crescer crescer no conhecimento do Senhor e crescer na experiência com o Senhor e com a sua palavra, Pai. Nós te amamos e queremos dedicar esse primeiro momento do nosso dia ao Senhor. Por isso nós clamamos, ó Pai, vem com Tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar nosso devocional de hoje. Vamos continuar lendo o livro de Gálatas, no capítulo 5. Ontem nós falamos sobre a liberdade cristã e nós falamos também que a liberdade ela deve redundar em serviço. A liberdade que nós temos em Cristo, ela deve nos conduzir ao serviço ao próximo. Nós falamos um pouquinho do que vem a ser essa liberdade. Cristo nos libertou lá na cruz e nós temos então uma liberdade que pressupõe responsabilidade. Aqueles que usam a liberdade de modo irresponsável também são chamados de libertinos ou libertinagem. E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que vem a ser a libertinagem e nós vamos falar de uma grande guerra que existe aqui entre a vontade da carne, a nossa vontade pecaminosa e o fruto do Espírito e como que nós podemos então viver pelo Espírito. É isso que a Bíblia nos exorta a fazer. Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, irmãos. Bom, nós temos aqui a grande guerra entre a nossa vontade pecaminosa, a vontade da carne e o Espírito que habita em nós. E aí, o que Paulo está dizendo aqui no começo é: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós temos duas coisas opostas aqui. Nós temos a vida pelo Espírito e nós temos a vida pela carne. Se você
se nós olharmos para essas duas coisas que são opostas, nós vamos ver grandes diferenças entre uma e outra e não tem como elas se unirem, não tem como elas se casarem, ok? Então, se nós vivemos pelo Espírito, logo não andaremos na carne. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é para a gente alimentar o Espírito, para a gente viver pelo Espírito, para a gente não abrir mão dos princípios da Palavra de Deus, para a gente andar pelo Espírito. Então, é muito mais do que a gente apenas conhecer o Espírito, é muito mais do que a gente apenas ter um conhecimento superficial da Palavra de Deus, é viver pelo Espírito. E esse viver pelo Espírito dá a ideia de plenitude, dá a ideia de um enchimento, dá a ideia de uma busca incessante pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai inundar os nossos corações, as nossas vidas, de modo que a gente ande pelo Espírito. Há um grande desafio nisso tudo, já que a vontade da carne vive brigando com o nosso espírito, e aí fica aquela guerra e nós não conseguimos muitas vezes fazer aquilo que o Espírito Santo manda. E nós andamos muitas vezes pela carne. É isso que Paulo quis dizer também, né? E nós vemos isso muito mais forte lá em Romanos capítulo 7, tem uma forte conexão com esse texto, né? Que ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Porque nós temos essa inclinação, essa vontade pecaminosa dentro de nós, que vem desde a natureza de Adão. Quando Adão peca, é esse pecado natural, essa vontade pecaminosa habita dentro do ser humano, e nós, por vontade própria, nós não vamos escolher o bem, né? Então é isso que Agostinho chamou de depravação total, ou seja, sempre que nós tivermos a escolha de fazer o bem ou o mal, nós vamos escolher fazer o mal, segundo a doutrina agostiniana e segundo aqui esses versículos que Paulo deixa para a gente, né? Então, irmãos, nós precisamos alimentar o espírito, deixar a carne passar fome, para que a gente fortaleça o espírito, né? Então, quando a gente fortalece o nosso espírito, logo nós vamos viver pelo Espírito, né? Aquilo que a gente foca, expande, não é isso que a gente aprende, né? Aquilo que a gente foca vai expandir na nossa frente. Então, se nós focamos no Espírito, nós vamos viver pelo Espírito. Se nós focarmos na vontade da carne, se nós focarmos na carne, nós vamos viver pela carne e vamos abandonar o Espírito. As duas coisas não tem como andar juntas. E aí Paulo diz o seguinte: essa guerra é contínua. Então nós precisamos estar em constante vigia, sabe? Nós podemos até estar prontos ou achar que estamos prontos, mas a carne é fraca. E aí a carne é fraca no sentido de que a gente precisa fortalecer o espírito, senão a gente vai andar em pecado, senão a gente vai andar fortalecendo as obras da carne. E aí Paulo lista quais são as obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essa lista de pecados aqui tem algumas divisões, então nós podemos perceber essas divisões quando nós lemos pausadamente. Tem aí um ponto e vírgula para dividir para esboçar muito bem aqui o nosso escopo, né, dessa lista de pecados. Então, imoralidade sexual, impureza e libertinagem são obras manifestas da carne em relação aos pecados sexuais. Imoralidade sexual é a porneia, né? A palavra porneia em grego, e aqui está traduzida como imoralidade sexual. Nós entendemos que porneia, então, é todo tipo de pecado sexual, de uma forma bem genérica, e aqui foi traduzido por imoralidade. Imoralidade, impureza e libertinagem. A libertinagem é o uso irresponsável da liberdade que Deus nos dá.
da liberdade que Cristo nos dá. Então isso vai levar à libertinagem. Libertinagem tem a ver então com o pecado sexual. No começo, algumas crenças, né, principalmente os gregos, acreditavam que o pecado, de uma forma geral, ele tinha a ver apenas com o sexo. E por isso foi atribuída a maçã que é o fruto que a Eva comeu, né? Então as pessoas acreditam que Eva comeu o fruto chamado maçã, e a maçã virou o símbolo do pecado para Afrodite, né? Que é a deusa do sexo, né? Na mitologia grega. Então olha só as conexões, né? Mitologia não tem nada a ver com a Bíblia, tá, gente? Mas o que o pessoal estava querendo fazer é ligar ao pecado sexual ao pecado de Adão e Eva. E isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é uma heresia. Então, qual foi a fruta que Eva comeu junto com Adão? Nós não sabemos exatamente, né? Então, tem até algumas hipóteses aí, eu não vou falar aqui não, depois no privado a gente pode conversar, né? Mas tem algumas hipóteses aí. O que importa na verdade não é qual fruta mas o que importa realmente é o que isso provocou, né? Então isso provocou que o pecado entrasse na vida do homem e entrasse na natureza do homem. Então a partir desse pecado o homem possui essa natureza pecaminosa. Não tem nada a ver com o sexo, né? Mas tem a ver com o pecado de uma forma geral. Então temos aqui as obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, que são pecados relacionados ao sexo. Temos os pecados contra Deus: idolatria e feitiçaria. Então idolatria é tirar Deus do seu trono, é colocar alguma outra coisa que não seja Deus no lugar de Deus, né? Então, que não seja, que acaba se tornando o nosso Deus com letra minúscula. Feitiçaria seria então também um tipo de pecado contra Deus, tá? Então idolatria e feitiçaria tem a ver com os pecados contra Deus. E aí nós temos uma lista de pecados contra os nossos irmãos, contra as pessoas ao nosso redor: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Essa lista de pecados tem a ver com os nossos pares, né? Com os nossos horizontais aqui, né? Com as pessoas ao nosso redor. Quando nós pecamos contra essas pessoas, nós estamos dando também vazão para as obras da carne. Nós estamos alimentando a nossa carne. Aqui nós temos então divisões, temos egoísmo, temos a ira, todos os pecados que nós praticamos contra o outro. E nós temos os pecados que nós praticamos contra nós mesmos. E olha só que interessante, né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esse tipo de pecado, esse último aqui, nessa última lista de pecados, tem a ver com o nosso próprio corpo. Então nós pecamos contra nós mesmos quando nos embriagamos, quando participamos de orgias e coisas semelhantes. Então 4 áreas das obras da carne, né? Os pecados sexuais, pecados contra Deus, pecados contra o próximo e pecados contra si próprio. Essa é a obra da carne. A carne, ela se manifesta dessa forma. A vontade pecaminosa, então, ela vai se manifestar dessa forma nas nossas vidas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muito claro isso. Quem vive pela carne não vai experimentar o reino de Deus. Quem vive pela carne vai queimar no lago de enxofre, no inferno, não vai poder experimentar a graça e a bênção de Deus na sua vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não adianta chororô, né?
Então, se você dá vazão para a obra da carne, se você dá vazão para a carne, o que vai acontecer contigo é essa lista de pecados aqui muito grande, né? Mas aí, como nós falamos, nós temos uma guerra constante entre a vontade da carne e a vontade do Espírito, e o Espírito, ele também tem o seu benefício, né? Então, se vivermos pelo Espírito, o Espírito vai produzir isso daqui em nós, né? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui nós temos 9 características desse fruto do Espírito. Algumas pessoas entendem esse fruto do Espírito como se fosse uma tangerina, por exemplo, uma polcã, né? Onde nós temos um fruto e nós temos ali 9 gomos desse fruto. Há alguns entendimentos, né? Alguns estudiosos acreditam que esse fruto ele é manifesto de uma vez por todas. Eu acredito mais pessoalmente, tá? E alguns estudiosos também acreditam nisso, que esse fruto ele é gradativo. Tá? Então, o que nós temos aqui é uma gradação, amor, depois num segundo nível alegria, num terceiro nível paz, num quarto nível paciência, amabilidade, bondade, vai subindo de nível conforme nós estamos mais próximos do Espírito, conforme nós nos enchemos mais do Espírito Santo. E aí nós temos então amor, alegria e paz que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, o Espírito Santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nossas vidas, então o Espírito Santo vai produzir esse fruto que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical. Amor, alegria e paz são elementos essenciais que Deus opera nas nossas vidas e que volta para Ele. É algo que nós sentimos, que é manifesto em nós e é para a glória de Deus também. Nós temos as características do fruto seguinte, né? Que são relacionadas ao nosso próximo. Então, amabilidade, bondade paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Isso também tem a ver com o nosso próximo. E aí, essa palavra fidelidade, tem gente que, algumas versões está traduzida por fé, né? Mas fidelidade tem a ver com você se tornar, você ser confiante não para si mesmo, né? Mas exalar confiança para as outras pessoas. Então, quando alguém vem abrir o coração para você, você não leva adiante aquele assunto, já que a pessoa ela depositou uma confiança em você. Essa fidelidade tem a ver, essa palavra fidelidade aqui, nesse contexto, tem a ver com o nosso próximo. Então, o fruto do Espírito ele tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, tá? E tem a ver com o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, a mansidão e domínio próprio é o fruto do Espírito que se relaciona conosco. Aquela pessoa que permite que o Espírito haja na sua vida, ela vai adquirir, num último degrau aí da manifestação do Espírito Santo, mansidão e domínio próprio. E pensa numa coisa que é difícil. Pensa numa coisa que é um grande desafio para nós vencermos. Termos mansidão e domínio próprio. As outras questões, né, são, eu imagino que são gradativas, né? Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Podemos entender esse fruto do Espírito como sendo a obra que o Espírito manifesta em nós. Fruto é algo aparente. Fruto é algo que a pessoa vê de longe, né? Uma árvore sem fruto, como Jesus viu lá nos evangelhos, ele viu uma figueira que não tinha frutos. Então ele amaldiçoou aquela figueira e a figueira secou imediatamente. Então uma árvore que não dá frutos,
Uma árvore que não apresenta os seus frutos, essa árvore ela não serve para nada, ela serve somente para queimar, para virar lenha, né? Para virar carvão. Ela não tem a sua função de dar frutos, de oferecer alimento para as outras pessoas. E o fruto do Espírito é isso, né? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós apresentaremos frutos. As pessoas de longe vão olhar para nós e vão ver o nosso fruto. E vão querer até estar junto conosco ali para poder degustar, para poder participar, se alimentar desse fruto, né? Isso é muito interessante. As pessoas, então, que se deixam levar pelo Espírito, aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo, essas pessoas dão fruto naturalmente. E dar fruto é uma coisa maravilhosa, porque a árvore ela cumpre o seu papel quando ela dá o fruto no tempo devido, né? No tempo correto. Tem árvores que são sazonais, o fruto são de época, né? E aí quando a árvore cumpre, quando ela dá o seu fruto, ela cumpre então o seu papel. E assim somos nós. Nós somos chamados a dar frutos, nós somos chamados a viver aqui na terra dando frutos, e quando nós deixamos que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, nós vamos dar fruto no tempo devido. Frutos em relação a Deus, frutos em relação ao nosso próximo e frutos em relação a nós mesmos. Amém? Então nós temos aí esse fruto do Espírito que é manifesto nas nossas vidas. E uma vez me perguntaram, e isso ficou muito gravado na minha mente, né? Por que a humildade não é fruto do Espírito? Por que a humildade não aparece aqui como sendo um fruto do Espírito? E eu gostei muito de um autor que escreveu, né? Porque humildade não tem a ver com o fruto. A humildade não é aquilo que nós vemos. A humildade tem a ver com a raiz, né? A humildade é aquilo que a gente não vê dentro da pessoa, né? Aquilo que está no mais profundo da raiz. Ou seja, o que nós vemos é apenas o fruto. A raiz a gente não consegue ver, a raiz está lá dentro, né? E a humildade tem que ser algo que está enraizada dentro de nós. É algo que as outras pessoas não precisam ver, nós simplesmente somos humildes. É algo que é operado pelo Espírito Santo? Eu não tenho dúvidas disso, né? Inclusive, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós vemos isso muito fortemente descrito, né? Que Jesus Cristo, né? A Bíblia nos exorta a sermos como Jesus Cristo, que foi humilde, né? Então, não considerando o fato de ser Deus como algo a que ele deveria se apegar, mas antes que ele abriu mão da sua divindade para vir na terra como homem e morrer pelos nossos pecados. Ou seja, irmãos, humildade não é fruto, humildade é raiz. E as outras pessoas estão de olho em nós, estão sempre observando se nós temos dado fruto ou não. Contra essas coisas não há lei. Contra o fruto do Espírito não há lei. Isso significa, irmãos, que quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, quando nós damos essa vazão, damos a oportunidade para que o Espírito Santo flua em nossas vidas, enche as nossas vidas, não há nada que segure a obra do Espírito. Não há nada que impeça o mover do Espírito. Não há nada que barre a ação, o mover do Espírito em nossas vidas. Então, nós somos chamados, convocados a dar vazão a essa obra do Espírito e não mais a obra da carne. Os que pertencem a Cristo, aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro em suas vidas, estes crucificaram a carne, mataram a carne, morreram junto com a carne, com suas paixões e seus desejos. E quando nós então vivemos para Cristo, nós vamos dar vazão somente
para o Espírito e não mais para as obras da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Inveja é uma das obras da carne, mas aqui o que Paulo estava chamando a atenção é que tinha lá o grupo dos judaizantes que estava falando mal de Paulo, fazendo fofoquinha, tentando isolar, cortar o relacionamento de Paulo com os Gálatas, para que eles pudessem ganhar notoriedade, ganhar respeito dentro da igreja, atrapalhando o mover ali do Espírito e impedindo que a igreja crescesse nos princípios elementares da fé cristã. E eles queriam que eles voltassem para a prática antiga da lei. E olha só, irmãos, esse grupo, Paulo diz que ele estava tendo, esse grupo tinha inveja. Paulo diz que esse grupo estava tendo muita inveja e ele estava exortando então para que esse grupo não seja presunçoso, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando o Espírito Santo é manifesto, quando a obra do Espírito é manifesta em nós, não tem inveja, não tem dissensão, não tem facção, não tem divisão, porque o Espírito Santo é aquele que nos une. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 2, o Pentecoste, o fato de estar ali pessoas reunidas do mundo inteiro, 120 pessoas vindas de todo o mundo, estavam reunidas para quê? Para experimentar uma unção especial, para experimentar o Espírito Santo descendo sobre aquelas pessoas. E aí temos alguns milagres que aconteceram ali, fatos extraordinários de manifestação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele traz unidade, ele não traz divisão. Quando o Espírito Santo atua na vida da igreja, quando o Espírito Santo atua em nossas vidas, toda divisão cai por terra, todo muro cai por terra, toda muralha cai por terra. E nós vivemos unidos com alegria, sem muros. Eu tenho meditado nesses últimos dias sobre essa questão dos muros grandes que as igrejas têm construído, para que os membros não saiam das igrejas. Então a gente começa a viver como se fosse um quartel-general, e aí as pessoas são jogadas lá para dentro. A igreja tem mais ou menos essa visão, A gente constrói um muro gigante, como se fosse uma penitenciária mesmo, As pessoas estão ali dentro, mas elas estão livres realmente? Será que nós estamos vivendo um evangelho de liberdade ou estamos vivendo um evangelho de opressão, de pessoas que estão oprimindo, de pessoas que estão colocando julgos pesados demais sobre a vida uns dos outros? Então, o que Cristo está querendo dizer aqui para nós, o que Paulo traz para nós nesse conceito, é que a nossa igreja, ela precisa derrubar as muralhas, precisa derrubar esses muros que nos cercam, precisa derrubar as paredes que nos cercam, e nós temos liberdade para escolher a Cristo, para viver essa obra do Espírito. E quando nós vivermos essa obra do Espírito, a gente vai manifestar esse fruto do Espírito nas nossas vidas. E gente, já é 7 horas, glória a Deus. Vamos encerrar então. Que nós possamos hoje, irmãos, viver uma vida cheia do Espírito, dar vazão para que o Espírito Santo flua em nós, que nós possamos viver de forma a viver essa liberdade de Cristo nas nossas vidas, que nós vivamos essa liberdade, que nós experimentemos essa liberdade, que as nossas igrejas experimentem essa liberdade, não mais com muralhas grandes, mas uma igreja sem muros. Uma igreja sem muros que não possui divisões,
né? Quando o Espírito Santo vem agir nas nossas vidas, todas as divisões caem por terra. Então nós não podemos alimentar essas divisões no nosso meio. Nós precisamos viver numa igreja sem muros, numa comunidade sem muros, porque nós temos essa livre escolha de experimentar Deus, de buscar o Espírito Santo e de manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas. Que o fruto do Espírito seja algo verdadeiramente manifesto nas nossas vidas no dia de hoje. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos aprofundar ainda mais no estudo da sua palavra e nos aprofundar nesse conhecimento tão magnífico que é, ó Pai, olhar para esse fruto do Espírito e ver que é algo realmente dado pelo seu Espírito, não é algo que nós possamos buscar, mas nós precisamos também entender que é o nosso papel dar vazão para que o seu Espírito Santo haja em nossas vidas, dar essa liberdade para que o teu Santo Espírito flua em nós e manifeste esses frutos para a tua glória. Deus, que no dia de hoje eu e os meus irmãos tenhamos muitos frutos manifestos. Ó Deus, ensina-nos a manifestar esses frutos, ensina-nos a cada dia, Senhor, a manifestar de forma que as outras pessoas possam experimentar esses frutos em nossas vidas, possam ver esses frutos e possam glorificar ao Deus dos céus por causa desses frutos. Que em nome de Jesus, hoje, nós escolhamos servir ao Senhor, escolhamos viver pelo Espírito e não mais dar vazão às obras da carne, mas que vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito e que sejamos cheios do Espírito no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo dia a todos. Se você acredita que essa mensagem vai edificar alguém, clica aí no aviãozinho, manda para bastante gente, né? Manda essa mensagem para algumas pessoas. Depois essa mensagem vai estar disponível também no YouTube. Você pode assistir lá conosco e pode ser abençoado também e pode compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe a todos, um ótimo dia e até amanhã às 6:30 da manhã, em nome de Jesus. Abraço, é nóis e tamo junto!